Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, agora todas as semanas, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, né? Onde viemos trabalhando as leituras da Bíblia, as passagens da Bíblia que nos orientam, né? Que nos trazem conforto para as nossas dores, que nos trazem ensinamentos, que nos mostram, na verdade, como a gente deve viver, né? O que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer para viver bem. E hoje a leitura foi a cura de um oficial do rei, né? Onde Jesus estava em Canaã, né? Da Galileia. E esse oficial que estava com um filho prestes a desencarnar, estava desenganado, né? Ele foi até Jesus e disse: venha comigo até minha casa para salvar o meu filho, porque ele está morrendo e só o Senhor pode salvar. E Jesus disse para ele: tu acredita? Né? Ele disse em outras palavras, mas ele disse: tu acredita que eu posso curar o teu filho? Então vá, que o teu filho vive. E ele acreditou. Ele acreditou de todo o seu coração e voltou para sua casa. E quando lá chegou, seus servos vieram de encontro a ele, dizendo que o filho vivia. E ele perguntou em que horas ele melhorou. Aí disseram: às 7 horas. E o oficial então entendeu que foi exatamente no horário que Jesus disse para ele: vai, que o teu filho vive. E tem uma outra passagem que Jesus fala sobre este oficial do rei. E ele diz que nunca encontrou nas suas passagens alguém com tamanha fé quanto esse homem. Porque no momento que Jesus falou para ele: vai, que o teu filho vive, ele tinha certeza de que o filho dele estaria vivo. E ele foi e o filho estava vivo. Muitos outros, né, nessas passagens dele, precisaram ver para acreditar. E esse oficial não. Ele acreditou e ao chegar em casa o filho vivia. E aí nos reportamos a nós. Nós que já estávamos lá quando Jesus estava encarnado, né? Estávamos lá com certeza, sempre digo isso, porque senão não estaríamos aqui hoje. Só que nós estávamos lá do lado ruim da coisa. A gente não estava lá aplaudindo Jesus, não. A gente não estava lá acreditando que ele curava. A gente não estava lá seguindo os ensinamentos dele. Porque se nós tivéssemos, hoje, a gente já não precisaria mais estar encarnado na Terra, né? Já poderíamos ter ascendidos para locais mais evoluídos. E como a gente está aqui hoje, passando pelas poucas e boas que a gente passa, é porque nós estávamos lá, como ainda dizemos até hoje, jogando pedra na cruz. Né? Estávamos lá fazendo chacota e provavelmente fomos aqueles que preferimos Barrabás na hora da crucificação, ao invés de Jesus. Preferimos que Barrabás fosse liberto ao invés de Jesus. E por isso estamos aqui hoje. E ainda hoje não entendemos ao pé da letra o que ele quis nos ensinar. Quando ele diz para nós: vá, que o teu filho vive. Ou vai que vai dar certo, né? Ou faz as coisas do jeito certo que vai acontecer. Ele não fala na nossa frente, você fala na nossa cabeça. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe que se a gente acreditar que ele pode fazer por nós, a gente consegue. Mas a gente ainda tem aquele pezinho atrás, né? A gente ainda tem aquele
Será? Não, acho que não vai dar certo. Por isso que a gente ainda tá aqui. Porque a gente ainda desconfia do nosso potencial. A gente ainda desconfia que não somos merecedores do amor de Jesus. Que não somos merecedores de ter as coisas boas na nossa vida. Então a gente trata das nossas feridas, a gente estuda, mas sempre com o pé atrás, achando que não vai dar certo. E aí não dá mesmo, né? Aí não... Foi. Aí não dá mesmo, né? Porque o que a gente precisa é acreditar. É principalmente acreditar que a gente merece. Né? Que a gente merece ter saúde, que a gente merece ter paz, que a gente merece ser feliz, que a gente merece ser liberto. Principalmente a gente precisa acreditar. Porque se a gente não acreditar que merece, nós vamos ter o que nós achamos que merecemos. Né? Que é tristeza, que é doença, que é pobreza. Né? A gente fica se punindo uma vida inteira porque a gente acha que não merece as coisas boas. Quando a gente acredita, passa a acreditar que a gente merece e que as coisas realmente vão dar certo, que as coisas realmente vão funcionar da maneira esperada para quem está querendo prosperar, tanto material quanto espiritualmente, então as coisas mudam. Quando a gente busca o reino dos céus, como eu falo quase toda semana, né? Buscai o reino dos céus, que todo o resto vos será dado por acréscimo. Mas você tem que buscar e acreditar. Não basta só sentar na frente de um padre, de um pastor, de uma entidade de luz, num centro espírita, não importa. Um budista lá no centro budista. Não adianta só sentar ali de corpo, né? E a nossa alma não tá ali. Nossa alma tá lá. Ah, porque eu tenho que pagar tal conta, porque eu não sei o que, porque eu não fiz tal coisa, eu não fiz a comida, eu não limpei a casa, eu não limpei o vidro. Ai, meu filho não sei o que vai chegar, o meu neto tá doente. A gente não tá ali, de verdade. A gente tá só o corpo, às vezes, naquele lugar. Então, quando a gente vai buscar o reino dos céus, quando a gente vai buscar uma espiritualidade, seja ela onde for, a gente tem que ir com a nossa alma. A gente tem que estar ali de verdade, prestar atenção, compreender as coisas que estão sendo ensinadas naquele lugar. Porque seja onde for, como eu falei, igreja católica, evangélica, budista, espírita, umbanda, não importa. Quando a gente vai, a gente tem que estar com a alma limpa, acreditando que a gente merece estar ali. E ali naquele lugar tem entidades de luz. Não pode ser espiritismo umbandista ou não. Ali tem entidades de luz em qualquer lugar trabalhando, né? Ou vocês acham que dentro de uma igreja evangélica não tem entidades de luz ali trabalhando? Né? Quando a minha avó falava as novas línguas dentro da igreja evangélica, vocês acham que quem é que estava falando por ela? Eles falavam, então a irmã falou novas línguas e falava umas línguas super elaboradas lá, né? Os espíritos se aproximavam dela e ela falava. Né? Quando ela impunha as mãos sobre uma pessoa para orar pelaquela pessoa, para aquela pessoa se curar, ela estava dando um passe. Com outro nome, com outra língua, com outra fala, mas era um passe. Cada um usa o nome que quer, no lugar que quer, segue aquilo que mais, né, se sente bem. Então, não importa onde tu vai buscar a tua espiritualidade.
O que importa é que tu vá de coração aberto. E tu vá para aceitar que ali tem espíritos de luz, né? Para te ajudar. Que ali tem pessoas que estão se preparando para entender o que os espíritos estão dizendo para eles, para passar para ti. Então, o buscar e o reino dos céus é isso. Quando a gente consegue compreender que a gente precisa se entregar de verdade nos momentos que a gente busca, para aí sim, né, os acréscimos virem, aí a gente consegue. Quando a gente busca de coração aberto, aquela paz espiritual, aquela conexão com o divino, né? Entender o que eles querem nos dizer. Acreditar de verdade naquilo que está sendo dito. Entender que aquelas pessoas que estão ali, elas estão se preparando para isso. Para poder dizer as coisas de uma forma que vai te auxiliar. Né? Mas não, a gente, maioria das vezes, está pensando em tudo, menos no que aquele ser está ali nos falando, ou falando para todos, né? A gente está com a cabeça em todos os lugares, menos naquele lugar ali, que é onde a gente deveria estar. Mas então, quando Jesus salvou, né, esse menino à distância, hoje em dia se fala muita coisa à distância, né? Ensino à distância, home office. Jesus salvou à distância. Ele não precisou ir até onde o menino estava. Porque quem salvou ele de verdade foi a fé do Pai. Então, e essa conexão que nós temos, né, que sempre as entidades estão falando, e a gente também estuda, né, um pouco na mecânica quântica, que é uma conexão que todos somos um, todos estamos interligados, que quando um, né, compreende, passa para os outros e todos acabam recebendo um pouco daquela energia, é mais ou menos isso, né? É a distância. Não precisa estar do lado ali, não precisa encostar a mão para curar. Porque a fé da pessoa, a pessoa acreditar é que vai fazer o trabalho. A gente orar para Jesus pedindo algo, a gente precisa ter certeza que Ele vai fazer por nós. Porque não vai fazer um milagre. Ele vai fazer aquilo que a gente acredita que Ele pode fazer. Então, se as coisas boas acontecem na nossa vida, é responsabilidade nossa. Mas se as coisas ruins acontecem na nossa vida, também. Lembra que eu te falei hoje? Se as coisas ruins acontecem, é responsabilidade nossa, que a gente aceita aquela interferência, né? Então, só acontece conosco aquilo que nós permitimos que aconteça. A espiritualidade, o mundo espiritual, os mentores, eles fazem de tudo para nos auxiliar. Mas se nós não nos permitir ser auxiliado, eles não podem nos obrigar. Né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, eles não podem, não pode violar uma lei universal que é o livre-arbítrio. Não pode violar uma lei do retorno, da ação e reação. Ninguém pode violar. Se tu fez de tal forma, em algum momento tu vai colher daquela forma. Ninguém consegue violar a lei da gravidade. Se tu jogar uma coisa lá de cima, ela vai cair no chão. Então as leis universais, elas são invioláveis. Então os espíritos, eles ficam ao nosso redor desesperadamente querendo nos ajudar. Mas eles só podem nos ajudar se a gente permitir. Eles só podem se aproximar de nós, né? Nos proteger, se a gente permitir. Eles não podem violar o nosso livre-arbítrio. Então a gente se conecta com aquilo que a gente acha melhor. Né? Nossos pensamentos nos conectam com aquilo que a gente acha melhor. Aquilo que nos traz mais prazer. Né? No caso do usuário de droga, ele se conecta com aquelas entidades que querem usar droga
e elas chegam perto de uma forma que estimulam eles ao uso. A culpa é da entidade? Não. Ele não está obrigando. Tu tem livre-arbítrio. Ele está te orientando, dizendo, ó, faz. Tu vai fazer se tu quiser. Né? Porque do mesmo jeito tem a entidade de luz dizendo ali, não faz. Né? Tu vai te conectar com aquilo que tu está mais afinado no momento, tem mais afinidade. Né? Então sempre as nossas ações, a nossa cura, a nossa melhora, a nossa prosperidade sempre depende de nós. Então, quem precisa estar equilibrado mental e espiritualmente para receber as coisas somos nós. Sempre. Os outros podem nos enviar. Pode orar, pode enviar energia, pode fazer um monte de coisa. Mas se a gente não estiver propenso, né, a gente não vai receber. Quer um lençol que eu te coloquei? Não, eu tô indo, mas eu esquentou um pouco. Então, hoje a gente vai chamar não, né? Ele já tá aqui. Quem sou eu para chamar? Hoje quem vai falar com vocês, né, conosco, é o seu 7. 7 estrada, 7 encruzilhada. Nosso amigo. Trabalha nas ruas. Nosso irmão. E ele sempre tem lições muito legais para fazer para nós. Um salve, irmão. Salve a todas falar. Um salve a Mãe Iemanjá. Um salve ao Pai Oxalá. Um salve a Falange do Espírito Velho. Um salve a Falange das Matas. Um salve a todos os irmãos da rua Maluca. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar dos ensinamentos do Mestre, dos ensinamentos daquele que, mesmo sendo agredido, escorraçado, crucificado, traído, em nenhum momento se revoltou contra nós. Um amor tão grande assim, que plantou sementes e colheu frutos. Espalhou por esse mundo afora os seus ensinamentos. Arrecadou discípulos, seres iluminados que seguem até hoje, plantando a sua semente. Aqueles que, como eu, tropeçaram, caíram, chegaram no fundo do mais fundo do poço que se possa imaginar. Acredite em vocês, meus filhos. Ele ainda nos amou. Ele ainda assim nos cuidou.
nos enviou dos seus mensageiros para garantir que ali, mesmo na lama, atolado até o pescoço, tivéssemos a proteção que precisava para suportar. Ele não invadiu, não arrancou, não obrigou nenhum de nós a sair da lama. Mas ele garantiu que a gente ficaria ali o tempo necessário para compreender dos nossos atos. A compreensão dos nossos atos, meus irmãos, é que faz com que ocorra as mudanças no ser. Quando passamos a perceber que não somos vítimas, que tudo que nos ocorre tem respaldo no que nós fizemos um dia, deixamos de nos vitimizar, então nos achamos merecedores de ser curados, de ser salvos. E nosso Senhor Jesus, com maestria, nos envia seres de luz, suas sementes que floresceram, para nos mostrar o caminho da luz. Quando nos arrependemos sinceramente e olhamos aos céus, clamando pela luz, buscando pelo amor do Criador, então conseguimos perceber, em frente aos nossos olhos, aquilo que sempre esteve ali e a gente não via, porque a gente se negava a ver. E o momento, meus irmãos, em que se enxerga o amor de Deus através da luz, é um momento que não tem como descrever. Porque onde era somente trevas e escuridão, de um momento para o outro, brilha a luz. No meu caso, a luz em forma de um homem pretinho, com a cruz de Jesus na sua mão estendida. Se meus irmãos tivessem ideia do tamanho da luz desse ser que me esperou ali por todo o tempo necessário, até eu compreender que eu precisava querer sair dali e vê-lo. Se vocês imaginassem a dimensão do amor desse preto velho por cada um daqueles que ele ama, por cada um daqueles que ele trabalha, ele não desiste de nenhum de nós. O tempo necessário para nos resgatar. Então, quando
quando eu vi aquela luz, pensei, não pode ser para mim, porque eu sou um lixo amontoado. E ele estendeu a sua mão, onde brilhava aquela cruz pendurada em seus dedos, e só sorriu, e a luz me puxou para ele. Então eu percebi que esteja nós onde estiver, Senhor Jesus não nos abandona. Sempre terá um mensageiro dele para nos proteger. Façamos nós o que fizermos. Ele sempre vai compreender que somos crianças em evolução e que os erros fazem parte da caminhada. E Ele vai permitir que a gente receba essa cruz do tamanho de Deus para nos limpar, para nos amar. Não é algo mágico, não é um milagre, é aquilo que nós conseguimos criar quando acreditamos. E não é em um passe de mágica que tudo aquilo fica para trás. Como já contei em outro momento aos irmãos, tivemos outras situações juntos para poder ir purificando aquele corpo imundo que estava, até a encarnação que eu me senti forte para dizer: gratidão, meu Pai. Agora eu volto para as ruas para ajudar aqueles que precisam. Agora eu posso entrar lá na lama e ajudar aqueles que ficaram para trás. Mas para isso, primeiro, eu precisei ser ajudado. Para isso, primeiro, eu precisei me salvar. Para depois voltar ao trabalho. Nunca conseguiremos ajudar a outro ou salvar outra pessoa se nos enfiarmos na mesma lama que ele está. Primeiro precisamos sair, nos limpar. Lembre, ele ficou ali, do lado de fora, emanando a sua luz para mim. Em momento algum, ele entrou lá para me buscar. Porque se estamos em situações iguais, não conseguimos ajudar o outro. Estão entendendo? Então, vamos sair da lama, vamos nos fortalecer, vamos buscar a luz, e aí depois a gente volta para ajudar aqueles que nós precisamos ajudar. O amor transcende a eternidade. Jesus plantou ele no nosso coração. Então sempre vamos poder voltar e ajudar. Se nós estivermos
fora da lama. Certo, meus irmãos? A única forma de nós ajudar alguém a não se afogar é se não estivermos afogados. A gente puxa de longe. Porque se a gente entrar na água aonde tem um se afogando, bem provável que se afogaremos os dois. Porque no desespero, o afogado não percebe que você quer ajudar. Ele quer se agarrar com você e puxar para baixo. Aí se afogamos os dois. Precisamos cuidar de nós para depois cuidar do outro. Precisamos pedir ajuda para nós, para depois voltar e ajudar o outro. E nunca será tarde. Nunca será tarde. Sempre vai ser no momento certo. Certo? Vou deixar meus irmãos hoje com essas palavras para refletir e meditar. Prestar muita atenção para refletir. Porque ainda temos alguns trabalhos para fazer, né? Então, vou saudar os meus irmãos e peço a Jesus que abençoe a cada um de vós, que ilumine, que largue